Silêncio, este tribunal negociou está em sessão. Aleluia, hein, meritíssimo. Já estava quase pedindo música no Fantástico. Silêncio. O caso de hoje. Roubo de dentadura. Risos abafados. Apresento-lhes o anjo, digo, o Helton Zé. Fala, rapaziada. Que falta de decoro. Réu, você se declara... Inocente, claro. Ele é um santo, um anjo, um... Já entendi. Próxima testemunha. Uai, onde é que eu tô? Eu não reconheço nada aqui. Tudo parece tão diferente. As pessoas, as roupas, até mesmo os prédios. Será que eu tô sonhando? No tribunal, vovó. Lembra do roubo? A senhora foi chamada para testemunhar sobre o que viu. É um caso muito importante. Que roubo, gente? No meu tempo não tinha disso não. Eu lembro de um tempo mais simples, onde as pessoas se conheciam e confiavam umas nas outras. O que aconteceu com o mundo? Que tempo, senhora? A senhora pode ser mais específica? Precisamos entender melhor para ajudar no caso. Do tempo que a Dilma era presidenta. Eu lembro claramente, era um período de muitas mudanças e desafios, mas também de esperança. As coisas eram diferentes naquela época. Gargalhadas. A reação na sala do tribunal foi de surpresa e descrença. Como poderia essa senhora estar falando de um tempo tão distante como se fosse ontem? Será que ela estava confusa ou havia algo mais por trás de suas palavras? A sala estava cheia de murmúrios e olhares curiosos. Todos queriam entender o que estava acontecendo. A senhora, com um olhar distante, parecia estar revivendo memórias de um passado que para ela era muito recente. Ela começou a descrever eventos e pessoas com uma precisão que deixou todos boquiabertos. Falou sobre as políticas de Dilma, as manifestações nas ruas e até mesmo sobre os programas sociais que marcaram aquela época. O juiz, intrigado, pediu para que ela continuasse. Ele queria entender como alguém poderia ter lembranças tão vívidas de um tempo que parecia tão distante. A senhora então começou a falar sobre sua vida, suas experiências e como ela se sentia deslocada no tempo presente. Ela contou que um dia, enquanto estava em casa, sentiu uma estranha sensação de vertigem. Quando abriu os olhos, estava em um lugar completamente diferente, cercada por pessoas que não conhecia. Tudo parecia mais moderno, mais rápido, e ela não conseguia entender como havia chegado ali. As pessoas no tribunal começaram a sussurrar entre si. Será que essa senhora havia viajado no tempo? Ou será que estava apenas confusa? A história dela era fascinante, mas também levantava muitas perguntas. O juiz, tentando manter a ordem, pediu silêncio na sala. Ele queria ouvir mais sobre a experiência da senhora. Perguntou se ela lembrava de algum detalhe específico que pudesse ajudar a entender o que havia acontecido. A senhora, com um olhar determinado, disse que lembrava de um brilho intenso e de um som estranho, como se o tempo estivesse se dobrando sobre si mesmo. Ela não sabia explicar, mas tinha certeza de que algo extraordinário havia acontecido. A sala do tribunal estava em silêncio absoluto. Todos estavam fascinados pela história da senhora. Será que ela realmente havia viajado no tempo? Ou será que sua mente estava pregando peças nela? O mistério continuava, e todos queriam saber mais. O juiz decidiu que era necessário investigar mais a fundo. Pediu para que especialistas fossem chamados para analisar o caso. A senhora, por sua vez, parecia aliviada por finalmente poder compartilhar sua história. Ela sabia que, de alguma forma, sua experiência poderia ajudar a entender melhor o mundo ao seu redor. E assim, o tribunal se preparava para desvendar um dos casos mais intrigantes de todos os tempos. A história da senhora que, de alguma forma, parecia ter viajado no tempo, continuava a intrigar e fascinar a todos. O que será que o futuro reservava para ela e para todos os envolvidos nesse mistério? Meritíssimo! Isso é um absurdo! Meu cliente é inocente. Ele estava em casa na noite do crime, assistindo televisão com sua família. Temos testemunhas que podem confirmar isso. Além disso, a evidência apresentada pela acusação é circunstancial e não prova nada conclusivo. Não podemos condenar um homem baseado em suposições e conjecturas. A justiça deve ser cega, mas não pode ser surda aos fatos. Provas, advogado, provas.
O tribunal precisa de provas concretas para tomar uma decisão justa. Não podemos nos basear apenas em testemunhos que podem ser facilmente manipulados ou influenciados. Precisamos de evidências físicas, documentos, algo que possa ser verificado e analisado. A justiça não pode ser feita com base em palavras vazias e promessas. Onde estão as provas que você alega ter? Provas? Quem precisa de provas quando se tem charme? Pisca para o júri. Meritíssimo, a justiça não é apenas sobre fatos e números. É também sobre a percepção e a confiança. O júri pode ver a sinceridade nos olhos do meu cliente. Eles podem sentir a verdade em suas palavras. Às vezes, a verdade não está nos documentos, mas no coração das pessoas. E eu confio que o júri verá isso. Alguém me busca um chá de camomila? Este julgamento está me deixando com os nervos à flor da pele. Precisamos manter a calma e a clareza para tomar a decisão correta. A justiça não pode ser apressada ou influenciada por emoções. Devemos analisar cada detalhe, cada evidência e tomar uma decisão baseada na verdade e na justiça. Que este chá nos ajude a manter a serenidade necessária para cumprir nosso dever. Meritíssimo, eu entendo a necessidade de provas concretas, mas peço que considere o caráter e a integridade do meu cliente. Ele é um cidadão exemplar, sem antecedentes criminais, e sempre foi um membro ativo e respeitado da comunidade. Não podemos destruir a vida de um homem bom com base em evidências frágeis e circunstanciais. Peço que o tribunal leve isso em consideração ao tomar sua decisão. O tribunal levará em consideração todas as informações apresentadas. No entanto, a justiça deve ser feita com base em provas concretas e não em suposições. A integridade e o caráter do réu são importantes, mas não podem substituir a necessidade de evidências claras e irrefutáveis. Vamos proceder com cautela e garantir que a verdade prevaleça. Meritíssimo, aqui estão os documentos que comprovam a presença do meu cliente em casa na noite do crime. Temos registros de chamadas telefônicas, recibos de compras e depoimentos de vizinhos que confirmam sua alibi. Peço que o tribunal examine essas evidências com atenção e veja que meu cliente não poderia estar envolvido no crime. O tribunal examinará as evidências apresentadas. Agradeço ao advogado pela apresentação detalhada. Vamos fazer uma pausa para revisar os documentos e continuar com o julgamento em breve. A justiça deve ser feita com paciência e precisão. Que todos nós possamos encontrar a verdade neste caso complexo. Obrigado, Meritíssimo. Tenho plena confiança de que, ao final deste julgamento, a verdade prevalecerá e meu cliente será absolvido de todas as acusações. A justiça será feita e um homem inocente será libertado. Que assim seja. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos. O tribunal está suspenso até novo aviso. Peguei ele! Foi ele que roubou a dentadura. O quê? Mas por quê? Você prometeu me levar para dançar no Faustão. Som de risos do público. Prenda! Prenda o advogado, guarda do tribunal. A senhora venha comigo. Mas eu quero um pastel e um tango. Isso aqui virou a Praça é Nossa. Posso falar? Pode. Na verdade, fui eu que roubei a dentadura. Público, gritos eufóricos. Ah, que se dane! Todo mundo pra casa. Você é um herói, Tom Zé. Um herói. Alguém me leva para dançar? Público, aplausos e risos. E assim termina nosso conto da corte, onde a justiça pode ser cega, mas o humor sempre dá um jeitinho de aparecer. No fim, talvez a verdadeira lição seja: a vida é muito curta para levar tudo a ferro e fogo. A história que acabamos de contar é um lembrete de que, mesmo nos lugares mais sérios e formais, como uma sala de tribunal, há espaço para o inesperado e o cômico. Imagine um julgamento onde as tensões estão altas, as emoções à flor da pele, e cada palavra pode mudar o destino de alguém. No entanto, mesmo nesses momentos críticos, a humanidade encontra maneiras de se manifestar, seja através de um comentário espirituoso, um deslize cômico ou um sorriso inesperado. A justiça, em sua essência, é sobre equilíbrio e equidade. Mas, como qualquer outra instituição humana, ela não está imune às peculiaridades e imperfeições que nos tornam quem somos. E é precisamente essa humanidade que traz um toque de leveza e realidade a um processo que, de outra forma,
poderia ser esmagadoramente sério e opressivo. A vida no tribunal é um microcosmo da vida em geral. Há altos e baixos, momentos de tensão e alívio. E, claro, momentos de pura comédia. Fora do tribunal, a vida continua com suas próprias complexidades e simplicidades. As pessoas riem, choram, amam e aprendem. E no final do dia, todos nós buscamos um pouco de alegria e leveza. Talvez a verdadeira lição deste julgamento nada ortodoxo seja que, independentemente das circunstâncias, sempre há espaço para o humor e a humanidade. A vida é curta demais para ser vivida com seriedade constante. Precisamos encontrar momentos para rir, para nos conectar com os outros e para apreciar as pequenas coisas que nos fazem sorrir. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma situação tensa ou estressante, lembre-se deste conto da corte. Lembre-se de que, mesmo nos momentos mais sérios, há espaço para um pouco de leveza. E, acima de tudo, lembre-se de que a vida é uma jornada cheia de altos e baixos, mas também cheia de momentos de alegria e risos. No final, o que realmente importa são as conexões que fazemos, as risadas que compartilhamos e as memórias que criamos. E assim, enquanto fechamos este capítulo, esperamos que você leve consigo a mensagem de que mesmo nos lugares mais inesperados, há sempre espaço para o humor e a humanidade, porque no fim das contas, a vida é muito curta para levar tudo a ferro e fogo.